Este ano estamos iniciando este 27º Fórum com um tema que vai ser aprofundado no mês de setembro, quando da realização do Rio Info, ou seja, entre 15 e 17 de setembro, sobre uma das trilhas que é a sociedade digital. E escolhemos nesta trilha 3 dos temas que serão abordados. A questão do comércio e a sua evolução, do e-comércio para os multicanais, para todas as evoluções que a tecnologia está oferecendo. Escolhemos o tema do que temos denominado, até copiando o nosso amigo Lúcio, presidente do SESCOM, o nome de ecossistema tributário, no qual nós tentamos abordar toda a mudança que tem acontecido na última década, principalmente, eu diria até na meia década para cá, em aperfeiçoamento dos mecanismos de controle tributário. E isso que afeta a vida de todos, da sociedade em geral, porque afeta, obviamente, a vida da sociedade. E um outro tema de grande relevância, que são os rumos da educação, ou seja, como que a educação, utilizando a tecnologia, vai conseguir evoluir e ter um novo papel nesse cenário que vem pela frente. Então, com esses 3 temas, nós vamos dar, de alguma maneira, uma espécie de avant-première do que vai ser discutido com maior profundidade no Rio Info, lá que hoje nós não temos condição de dar muito tempo para esse debate. Nós temos como participantes o presidente, o empresário, professor, presidente da Câmara do Clube de Diretores Lojistas e do Sindicato dos Lojistas do Rio de Janeiro, nosso amigo Aldo Carlos Gonçalves, que realmente tem sido um homem muito ligado ao tema de tecnologia, pela sua própria formação e sua vida acadêmica, mas principalmente como empresário e homem que tem tocado os seus próprios negócios utilizando esse tipo de aspecto e, obviamente, dirigindo uma entidade de classe de tanta importância como aquela que dirige a área logística. O Lúcio da Cunha Fernandes, que realmente, como presidente do Sindicato das Empresas de Contabilidade, tem a grande responsabilidade de colocar os contadores que acabam sendo um pouco vítimas, entre aspas, deste processo, porque eles acabam ficando como no meio, né, entre o mar e o rochedo, porque de um lado tem o marisco, com seu complexo de marisco. E o nosso amigo Paulo Millet, que além de companheiro de muitas batalhas, tem sido um grande guerreiro na implantação de novas tecnologias na área da educação, pioneiro na área da educação à distância, pioneiro numa série de coisas e que certamente tem muito a contribuir sobre os horizontes da educação. Nós vamos seguir uma sistemática em que nós vamos ter uma apresentação em torno de 15 minutos para cada um dos 3 participantes, em que eles vão fazer uma colocação do tema e depois vamos tentar ver se a gente consegue fazer um resumo e dar uma conclusão, porque nós sabemos que transmitindo pela internet não deve durar mais do que 1 hora o tempo que vocês que estão nos ligando, que estão nos assistindo, estão acompanhando neste momento. Então, para iniciar, eu passo a palavra para o Aldo Gonçalves dar suas primeiras colocações. Ali tem o microfone, por favor. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesse fórum. Agradecer as palavras amáveis do nosso querido amigo Benito, um companheiro de muitos anos. E realmente é um assunto fascinante, né? A tecnologia a gente considera fundamental para qualquer atividade humana, qualquer atividade empresarial, e a necessidade da informação, né, é inerente ao desenvolvimento e crescimento no mundo corporativo. E o varejo moderno, essa tem uma dependência crucial, tanto nas novas tecnologias como nas informações. Eu tenho, nos últimos anos, sendo presente a um grande evento nos Estados Unidos chamado Retail's Big Show, que é organizado pela Federação Americana de Varejo, National Retail Federation, e é um evento, na realidade, mundial.
tem participação de 34 mil pessoas, de 85 países, tem 12 grandes palestras, 100 sessões, 300 palestrantes, é uma coisa gigantesca. E tem uma feira sobre TI, o mais importante, com 570 expositores, tanto de software como de hardware. E só isso aqui seria uma palestra, mas nesse ano, nesse ano de 2015, teve destaques especiais. Primeiro que foi o Omnichannel, o Big Data e o varejo e o uso dos smartphones, né? O crescimento do e-commerce, né, assim acentuado, né? Nesse último ano, 2014, cresceu 24% em relação a 2013, com uma receita de 35,8 bilhões. Para você ter uma ideia, em 2013, tiveram 88 milhões de pedidos, ao passo que em 2014, 103 milhões, ou seja, um crescimento de 17%. O Brasil está na América Latina, é o único país da América Latina que está nos 10 primeiros colocados. O comércio eletrônico, o comércio registrou um crescimento desse ano passado, de 2,2%, sendo que desses 2,5%, 2,2%, 0,5% foi o crescimento do comércio eletrônico. Quer dizer, é um dado assim importante. O número de internautas no Brasil, vocês sabem, em 2011 o Brasil tinha 10 milhões de internautas, enquanto que hoje nós temos 110 milhões. Quer dizer, um crescimento de mais de 1.000%. É o segundo país no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, em número de internautas. E o que importa para a gente no comércio são os consumidores, né? E-consumers. Em 2009 eram 17 milhões, 17,6. Em 2014, 61,6 milhões, ou seja, 3 vezes mais. Em poucos anos, em 5 anos, cresceram 3 vezes mais. E um fato a se destacar, que desses 61 milhões de consumidores, 10 milhões foram novos consumidores, a primeira compra online. Ele está demonstrando a pujança do crescimento do comércio eletrônico, né? Mas eu queria destacar que é importante no Brasil, não vou falar muito sobre varejo, porque não é muito o tema daqui, embora o desempenho do varejo está em desaceleração, evidentemente por causa da situação do cenário econômico brasileiro, que não está muito favorável, né? Em 2012 cresceu 8,4%, em 2013 4,3%, em 2014 2,2%. Ou seja, quase um fator 2, 50% de decréscimo de 2012 até 2014. Isso, todos sabem, é por causa da inflação persistente, né, que corrói o salário do trabalhador, né, e diminui o poder de compra, o aumento do desemprego, os juros de elevação, crédito escasso e a queda de confiança dos agentes econômicos. Mas a questão que eu queria destacar com vocês aqui é exatamente isso, o que o varejo está percebendo, um novo perfil, um novo comportamento do consumidor. Como consumidor hoje, ele valoriza muito a experiência de compra, né? Essas emoções, as sensações de ato de compra, e se provoca uma necessidade de ouvir os consumidores. Nós temos que ouvir os consumidores, e isso acentua a importância da customização, ou seja, a importância dos produtos, a importância da forma de atendimento. E isso envolve, consequentemente, o uso de tecnologia cada vez mais sofisticada. Então, a consequência da necessidade de se ouvir os consumidores, nós somos obrigados a usar mais tecnologia. Acentua também, consequência disso, a importância do conhecimento. Outro dado também que foi muito discutido é o crescimento dos chamados M-consumers, quer dizer, os consumidores com dispositivos móveis, principalmente com tablet e smartphone. O número de smartphones no Brasil tem crescido muito, muito, muito mesmo. O ano de 2014 foram vendidos 54,5 milhões, um crescimento de 55% em relação a 2013. Neste ano de 2015, só em janeiro e fevereiro, já foram vendidos 8,5 milhões de smartphones, com um crescimento de 26% em relação a esses 2 meses de 2014, e que representa 95,2% do total dos telefones vendidos. Quer dizer, então, um crescimento cada vez maior. E isso também se deve ao aumento da oferta de aplicativos, né, relacionados à comercialização via os dispositivos móveis. Quer dizer, hoje, o consumidor ele faz compras se deslocando. Ele compra no trabalho, compra no ônibus, compra, né, no lazer, até na praia, através dos dispositivos móveis. Então, essa nova tecnologia para o comércio agiliza a venda. A venda passa a ser muito mais ágil. Com isso, o quê? Aumenta a produtividade e isso gera mais lucros, né? E são os dois fatos em que eu gostaria de destacar. Esse novo conceito
inovador, que foi muito discutido lá em Nova York, que vai ser do futuro, já é em parte realidade do nosso país, é o conceito de omnichannel. O omnichannel seria um multicanal de vendas com interação entre eles, ou seja, os canais interagem entre si, né? Vai ser uma grande tendência já em 2015, no futuro, e possibilita uma visão integral para o lojista, né? O consumidor não importa mais qual é o meio que ele vai comprar. Ele pode comprar pela internet, pela televisão interativa, pode comprar na loja física. Importante para ele é a comodidade, a facilidade, e isso que o lojista tem que estar atento, né? Não há mais diferença entre loja física ou loja habitual. Então, também não é simplesmente adicionar mais canais de venda, isso também não resolve. É importante que haja uma interação efetiva entre esses canais, né? Isso torna o consumidor mais exigente, mais experiente. Com isso, nós não queremos dizer que as lojas físicas têm de desaparecer. Pelo contrário, as lojas físicas têm uma importância muito grande ainda, porque permite o contato com o consumidor, direto com o consumidor, e permite também a realização de campanhas, por exemplo, de promoções, etc. Eu visitei lá em Nova York uma loja física de uma cadeia importante de venda pela internet, que estão colocando lojas nos bairros justamente para possibilitar esse contato com os consumidores. É uma loja de artigos esportivos, então eles fazem concursos, campanhas, consertam pequenos aparelhos, bicicletas, essas coisas, skate, mas só para ter esse contato, esse link com o consumidor. E as grandes empresas de venda pela internet, como a Amazon.com, está abrindo lojas físicas também com esse objetivo. Então, vai haver uma convivência de loja física com a venda online. Bom, outra questão, não sei o tempo que resta ainda, que foi muito comentada, é a questão do Big Data, né? Big Data nada mais é que são gigantescos bancos de dados, né, que têm informações completas sobre o comportamento, o perfil, os hábitos de consumo, né, o que os consumidores preferem. É um termo utilizado ultimamente que descreve a disponibilidade e o uso de informações estruturadas e não estruturadas. Aqui são informações não estruturadas. São informações que até então só o cérebro humano poderia entender. E com o uso do Big Data, essas informações podem ser organizadas e ser fornecidas, digamos, ao empresário, ao comerciante. Por exemplo, todas as informações do Twitter, do Facebook, troca de e-mails, a geolocalização também foi muito comentada. São informações não estruturadas que, através do Big Data, né, um grande conjunto de informações, isso pode ser útil para os lojistas. Isso que permite o quê? Melhorar o produto, né, através dessas informações que podem ser recolhidas, cria uma estratégia de marketing mais eficiente, reduz o custo também, evita o desperdício, né, e para tentar superar o concorrente. Foi feita um dos grandes painéis sobre o esporte, foi feito um paralelo entre o esporte e o comércio, justamente mostrando a questão do esporte é um desafio, o comércio também, reuniram no mesmo painel como esse aqui, né, a liga de futebol americano, de tênis, de hóquei, etc. E eles estão usando esse conjunto de dados, né, para saber qual é o comportamento dos fãs, dos torcedores, que eles chamam lá de fãs, o que eles preferem, onde que eles comem, qual é o gosto. E isso, é claro, demanda um sistema de tecnologia muito poderoso. Quem usa, em parte, isso atualmente, cotidianamente, já são os bancos, já são as operadoras de telefonia, a agência de viagens, né? Por exemplo, o site de busca já usa esse conceito de Big Data. Mas a tendência vai ser se popularizar mais esse Big Data, né? E um exemplo também que ser dado, por que o Facebook comprou o WhatsApp, né? Se o WhatsApp não tem anúncio, não tem ganho direto, mas justamente para aumentar as informações, saber o perfil dos consumidores, o que eles discutem entre si, quais são as preferências, quais são as tendências. Isso vai anexar no banco de dados deles, chamado Big Data. Bom, é isso aí que eu acho que há uma mudança, em resumo, uma mudança do perfil, do comportamento do consumidor. O lojista tem que ouvir o consumidor, e para isso ele tem que usar a tecnologia, né, para ter o foco no consumidor. E a mudança mesmo do estilo de vida, né? A tecnologia está contribuindo para a nossa mudança do estilo de vida. E nós do comércio temos que estar atentos para isso, porque é inexorável, o caminho vai ser esse mesmo. Para encerrar, se me permite, eu vou citar uma frase aqui do grande estadista americano, Roosevelt: o futuro pertence àqueles
que acreditam na beleza dos sonhos. Muito obrigado. Muito obrigado, Aldo, pela sua bela colocação. Acho que você fez um bom resumo dos caminhos do que tem. Eu acho que foi muito bom. Realmente, eu acho que fica muito claro que há uma mudança da relação entre o consumidor e o lojista, e o comércio, em geral, precisa estar muito atento a estas mudanças. E, sem utilizar a tecnologia, ele não vai conseguir acompanhar a tendência. E aqueles que não acompanham, lamentavelmente, acabarão sumindo dentro desse próprio cenário. Isso não acontece só apenas no comércio, acontece em outras atividades, mas realmente na questão do comércio ela é muito estratégica. Estamos realizando aqui o 27º Fórum do TI Rio, tratando sobre a sociedade digital, com 3 temas, para aqueles que estão sintonizando agora. Falamos agora sobre comércio e as tendências, vamos falar agora sobre o ecossistema tributário, e essa mudança toda que está havendo na relação entre os cidadãos e a máquina tributária em geral, e finalmente vamos falar sobre o tema educação. Para dar continuidade, eu peço para o nosso amigo Lúcio Fernandes, presidente do Sindicato das Empresas de Contabilidade e companheiro sempre presente das nossas atividades. Obrigado, e com a palavra o Lúcio. Bom dia a todos, bom dia Benito, Aldo, Paulo. O Benito especialmente pelo convite para estar aqui. Essa parceria sempre foi muito importante entre o TI Rio, o SESCOM, o Sindiloja, né? Estamos aqui 3 pilares de um movimento econômico, né? Tanto podemos colocá-lo aqui, estamos representando o Estado, mas o nosso sindicato tem uma representatividade de um mercado a nível nacional. Já tivemos aqui um fórum anterior falando sobre a nota fiscal de consumidor eletrônica, né? Dessa interação, e aí esse produto, né, instituído pelo Estado e pela União através do SPED, que eu vou falar mais um pouco à frente, ele faz exatamente a amostra dessa interação que tem que ter, né, entre a tecnologia, com o desenvolvimento desse produto, desse sistema, que atende ao comércio, facilita exatamente o que o Aldo disse agora, dessa mobilidade, dessa facilidade para que o comércio possa vender a sua mercadoria. É só você hoje pensar que aquele posicionamento dos caixas que nós temos hoje numa grande loja de varejo, na qual está lá fixo, e que para aquela máquina que se chama emissão de cupom fiscal, eu tenho que ter uma autorização direta do Estado para funcionar. Com o advento da implantação, e no Rio de Janeiro, já obrigatório desde outubro do ano passado, para todas as empresas novas, na nota fiscal de consumidor eletrônica, você, usando essa tecnologia, como o Aldo disse, aqui até da evolução da venda do smartphone, você vai poder ter o teu vendedor em qualquer posicionamento da loja emitindo uma nota fiscal num smartphone, de um tablet. Então, essa evolução da tecnologia, ela atinge a todos, né? Mas, principalmente, a esses setores que possam ter a visão do desenvolvimento da sua atividade, utilizando a tecnologia como uma forma de estar ali do seu alicerce. Voltando ao tema para o qual eu fui convidado, eu tenho brincado, dentro dos eventos que eu tenho ido, que a contabilidade ela não mudou, ela continua igual, né? Como foi instituída lá no passado, partidas dobradas, eu tenho que dizer de para onde vai e de onde vem. Mas o que está mudando, e isso é principalmente do ano de 2006 para cá, com a implantação do SPED, está mudando a forma como eu tenho que mostrar essa contabilidade para o governo, né? E aí, quando eu digo aqui governo, então tem a União, como é o Estado, como é o município, né? Ele quer que eu coloque as informações, eu aqui sendo o intermediário, o contador, o profissional da área contábil, que está na intermediação entre o contribuinte e o governo, passando as informações, coletando as informações do contribuinte, manipulando essas informações, e essa palavra manipular aqui é colocar aquela informação naquele formato daquela obrigação acessória que o governo está pedindo que se leve a ele. Com isso, o que o governo pensou? E uma forma também que ele tem de diminuir, né, a evasão fiscal. Ele passa a ter um controle maior, um controle a tempo real daquilo que está acontecendo com todos daquela cadeia tributária, né?
Vamos colocar aquele que fabricou o produto, aquele que distribui, aquele que vende, aquele que compra, todos estão participando dessa cadeia e com esse sistema, o Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED, que vem sendo implantado passo a passo, degrau a degrau, para que todos possam estar em tempo hábil, habilitados a fornecer essas informações através das obrigações acessórias, ele tenha essas informações e possa ter um controle maior sobre aquilo que ele tem de direito de crédito tributário. Começamos lá atrás com a escrituração contábil, hoje chamado ECD, escrituração contábil digital, que era o SPED contábil, na qual substitui o diário em livro. Hoje as empresas, até o ano passado, no ano de 2014, ano base 2013, só as empresas de lucro real eram obrigadas a fazer a entrega dessa obrigação acessória. Esse ano já houve a inclusão das empresas tributadas pelo lucro presumido. Então, aumenta bastante o volume dessas informações através de um diário digital. Eu não tenho mais aquele diário físico, aquele diário num tempos primórdios à mão, depois usando o mecanismo de sistema de eletrônico, mas hoje digital. Então, hoje eu transmito essa informação assim que eu termino o meu exercício financeiro para a Receita Federal e ela ali tem todas as informações, podendo transformar aquela minha informação dentro do sistema dela para que ela tenha uma facilidade de interagir, de coletar, de confrontar as informações que eu tenho ali, dado a ela da minha movimentação financeira e contábil, com aquilo que eu disse que eu ia pagar de tributos. Depois disso, veio a nota fiscal eletrônica, que aí atingiu diretamente o comércio e as indústrias, que passaram a deixar de ter a nota fiscal em forma de papel para um ambiente digital a nível nacional. Então, eu vou lá, faço aquela nota fiscal naquele ambiente e a União, o Estado, o município, tem todas as informações. Por que a União, Estado e município? Porque todos eles têm direito a crédito tributário nessa cadeia. Quando eu vendo uma mercadoria com imposto direto ao ICMS, mas sobre essa venda eu tenho os impostos federais, imposto de renda, tem as contribuições, contribuição social, e para o município ele tem um índice de participação dentro do ICMS que é recolhido para o Estado. Então, o interesse é de todas as três esferas. Veio o advento depois do FED Contribuições, que é o SPED Contribuições, na qual eu dou informação do PIS e COFINS, com a desoneração da folha de pagamento para várias atividades, fazendo que houvesse um incentivo na empregabilidade com a redução do pagamento da Previdência sobre a folha de pagamento. E aí aqui eu abro um parênteses, a gente está numa área da tecnologia, e a gente sabe que isso, para a área tecnológica, foi muito prejudicial. A área de informática, de tecnologia, de sistema, ela foi muito prejudicada com a desoneração. E nós temos brigado, o FENAINFO, o FENACOM, para que o governo possa ter essa visão e, num novo projeto de lei, faça com que isso possa ser facultado. Fique uma opção. Eu, contribuinte, quero ter a desoneração ou não, por que for melhor para mim. Eu não posso ter uma imposição de uma legislação, de uma nova obrigação, de uma nova forma de apurar um tributo ou uma contribuição social, de que ela venha me prejudicar, fazendo com que eu recolha mais do que eu tinha antecipadamente. Veio também o SPED fiscal, que é as informações de ICMS, IPI, que hoje a gente também se chama de ECD fiscal. E agora nós temos dois adventos, duas obrigações novas. Uma, a escrituração contábil fiscal, que substitui, já como obrigação agora a ser entregue relativa ao ano base 2014, tendo que ser entregue neste ano até setembro de 2015, na qual ela vai substituir a declaração de imposto de renda à pessoa jurídica. Como hoje eu tenho a declaração de imposto de renda à pessoa física, todas as empresas tinham a declaração de imposto de renda à pessoa jurídica, que anteriormente feita em papel, depois feito num sistema, e hoje essa nova obrigação ela vai substituir a declaração de imposto de renda à pessoa jurídica, como também a apuração do lucro real LALU. Mas qual é a grande novidade que vai atingir a todos? Isso vai ser um dos pontos que nós vamos abordar com mais precisão lá dentro do RioSoft. Será o e-social,
Porque o social vai ser uma mudança de paradigma, vai ser uma mudança que vai atingir a todos. Vai atingir a mim como contribuinte e como empregador, vai atingir ao cidadão como empregado, como funcionário de uma empresa, pelas informações que eu terei que dar ao governo sobre toda essa relação de trabalho. A legislação trabalhista, ela não muda, né? O que eu tenho os prazos que eu tenho para fazer o registro de um funcionário, a admissão dele, o prazo de férias, tudo isso não muda. A CLT continua a mesma com as suas legislações. O que muda é a forma de eu apresentar essas informações ao governo. O que antes eu tinha prazos para que eu pudesse dar essa informação através de um mecanismo ainda de forma papel ou de forma até digital, eletrônico, mas com um prazo maior, eu agora vou ter esse tempo real. No momento que eu admitir um funcionário, o governo, através do e-social, vai ter toda a informação sobre aquela relação de trabalho que começou naquele dia, naquele registro. O que a gente tem com isso, Benito? A gente realmente tem, e a gente pode visualizar dessa forma, é que o governo, para que pudesse diminuir essa perspectiva que ele tinha, essa visão que ele tinha, de que poderia haver uma evasão fiscal, ou até podemos dizer uma elisão fiscal, ele está criando um mecanismo, e o SPED foi o grande mecanismo, de que ele possa ter a visão macro sobre toda a economia, e, através dessa visão macro da economia, ele possa aprofundar a sua fiscalização, mas não uma fiscalização mais, hoje, de física, de presença de um auditor fiscal na sua empresa. Hoje, essa fiscalização ela se dá só pelo encontro de informações através de sistemas de obrigações acessórias. Então, você vê a importância da tecnologia hoje, né, dentro da nossa condição de contribuinte, de cidadão. A gente tem que se ater a isso. E as empresas de contabilidade são uma das que mais estão tendo que ter essa aproximação, essa capacitação na área tecnológica. A gente brinca hoje na área contábil que eu, contador, eu tenho que me formar ou ter uma capacitação muito grande de tecnologia, ou tenho que ter um profissional da tecnologia ali ao meu lado, porque eu tenho que interpretar todas essas obrigações que estão sendo instituídas e que tem toda uma necessidade de uma visão tecnológica de como eu transformar aquela informação que eu recebo do meu cliente, do contribuinte, e conseguir transformá-la naquilo que a Receita Federal quer que seja dado a ela. É uma das reclamações que nós temos feito, eu acho que isso teria que atingir a toda a camada da população. A gente não diz que somos contrários, não podemos dizer que somos contrários a que a Receita Federal possa instituir mecanismos de controle. O que a gente reclama é que ela institui um mecanismo de controle, mas ela não vem capacitar o contribuinte para que ele possa entender como atender aquele mecanismo de controle. E eu faço uma analogia hoje com a declaração de imposto de renda pessoa física. Se você reparar, nos últimos anos, ela tem se tornado de uma forma tão mais fácil de o contribuinte poder ele próprio fazer a sua declaração de imposto de renda sem necessitar de um profissional para auxiliá-lo. Mas, na área da pessoa jurídica, é o contrário. O que a gente tem verificado mais hoje é que essas obrigações acessórias, cada vez mais, o contribuinte necessita de alguém que tenha a capacitação de poder transformar aquilo que a empresa dele está gerindo de informação naquilo que a Receita quer receber. E aí nós temos dois intermediários aí nisso, né? A área tecnológica, que as empresas de tecnologia têm que desenvolver sistemas para poder pegar essa informação e transformar naquela que a Receita Federal quer, e eu, da área contábil, para poder utilizar esse sistema da área tecnológica e colocar as informações que a Receita Federal quer. Eu acho que temos que sentar, né? Eu acho que o governo em si... Temos visto, pelo menos houve uma reação nesse sentido de que, pelo menos, deverá existir audiências públicas agora, a partir desse ano, antes de qualquer obrigação tributária nova, para que se ouça primeiro o contribuinte, aqueles que são diretamente envolvidos
ou atingidos com essa obrigação acessória, para que ele possa se manifestar anteriormente, pelo menos não na formação ou na implementação de um novo tributo, mas sim de que forma ele poderá ser aplicado, o que não vem ocorrendo, né? Nos é imposto, e aí fica uma redundância, mas nos é imposto exatamente o que você... eu estou querendo que você faça isso, e faça. E você tem um prazo para fazer, se não o fizer, você tem uma penalidade, uma punibilidade por não ter feito. Eu acho que nós, e aí eu digo todos, né, independente da classe comercial ou da classe profissional, possamos brigar para que isso aconteça. Nós temos que brigar para que o governo quer, então vem aqui, me diga o que você quer, como é que nós podemos ajudá-lo. Nós temos a experiência aqui, a UTI Rio participando através da FENAINFO na implementação do E-Social, né? Nós estamos há 2, indo agora por 3º ano, fazendo um trabalho em conjunto, a FENACOM, que representa todos os sindicatos das empresas de contabilidade do país, tem assento junto com a FENAINFO e outras instituições. Estamos trabalhando em conjunto para quê? Para que possamos fazer com que essa nova obrigação, um item desse sistema público de escrituração digital, ele possa vir de tal forma que possa ser viável para que todos atendam. Não adianta eu colocar uma obrigação que eu não consiga atendê-la. Não vou atender para mim, não vou atender para o governo, não vou atender para ninguém. Então, essa interação não tem que existir. A gente tem que criar realmente formas de junções, de instituições, para que a gente possa chegar, União, governo, Estado, município, vamos fazer, mas vamos conversar primeiro para que a gente possa fazer de forma que atenda a todos. Espero ter atingido aquilo que se esperava e continuo aqui à disposição. Obrigado, Lúcio. Eu acho que você fez uma boa colocação, porque você fez um histórico do desenvolvimento da informatização da máquina fiscal, do uso da tecnologia no aperfeiçoamento dos mecanismos de controle tributário, mas eu acho que você destacou claramente, e antes de começar o nosso debate, você lembrava, numa conversa informal, a quantidade de papel que está a exigir ser acompanhado por parte daqueles profissionais que têm que fornecer as informações. Ou seja, uma grande, profunda contradição. A gente tem evoluído nos mecanismos de controle daquilo que você tem que informar, mas esquece-se no meio deste caminho que tem uma figura chamada contribuinte, e o contribuinte depende, no fundo, do profissional que vai fornecer essas informações. E isso acontece em muitos setores. Isso é um dos graves problemas que nós temos na sociedade digital. Ou seja, a sociedade digital é um conjunto de atores e todos eles têm que estar envolvidos e devidamente treinados, como você bem colocou, preparados para poder participar desses novos desafios. Mas nem sempre isso acontece. Obviamente que isso que você colocou, e nós estamos na sequência, começamos conversando sobre o comércio e os desafios do comércio, estamos indo para os problemas que você tem na área contábil e tributária, e Aldo, você quer fazer uma parte? Pois não, claro. Um complemento, porque eu coloquei a importância do consumidor, e costumo dizer que no comércio o consumidor é o rei. E o Lúcio também colocou, em paralelo com isso, também a importância do contribuinte. Quer dizer, o contribuinte, né, que na verdade é o consumidor, somos todos nós, né, a importância, o cidadão para o comércio é o consumidor, e o cidadão para a atividade contábil é o contribuinte. Muito bem colocado. Bom, estamos transmitindo aqui o 27º Fórum TI Rio, tratando da sociedade digital e seus rumos, que é um avant-première do que iremos discutir em maior profundidade com uma das trilhas do Rio Info, que será realizado de 15 a 17 de setembro aqui no Rio de Janeiro, e certamente que será um grande momento para discutir em maior profundidade cada um desses aspectos que estão apenas sendo tocados levemente aqui em nosso fórum. Eu, sem mais delongas, passo para o nosso amigo Paulo Millet, que vai nos falar sobre os caminhos da educação. Isso. Bom dia, Benito, Aldo, Lúcio, obrigado pelo convite. Vou conversar um pouquinho sobre educação digital, né? É difícil em 15 minutos a gente conseguir estabelecer, mas eu queria colocar alguns pontos chaves que eu acho interessante
para a gente colocar no debate, né? Antes de falar de educação digital, vamos falar de educação. Educação, a gente costuma falar assim, o problema do Brasil é educação. Eu digo, não, o problema do Brasil é falta de educação. Educação é solução, não é problema. E quando a gente pensa em educação, a gente pensa nas escolas. Educação é escola, é o professor, é o material, é o governo. Não, educação é aluno. O foco da educação é aluno. Quem aprende é o aluno. Qual é o nosso problema? Vamos colocar isso em termos. Nós precisamos, como um país que quer ser desenvolvido, de uma quantidade, uma qualidade de pessoas capazes de atender às nossas necessidades de país desenvolvido. Essas pessoas são os alunos. Essa é a nossa demanda e esse tem que ser o nosso foco. Todos os outros são meio. O governo é meio, o professor é meio, a universidade é meio, a escola é meio, as carteiras, às vezes, tudo é meio. Se a gente focar no aluno, eu acho que a coisa vai andar para frente. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Quando a gente pensa no aluno e pensa no Estado, no governo, nos professores, naqueles profissionais preocupados com a educação, quantas pessoas são alvo desses profissionais? Nós temos aí em sala de aula 30 milhões de alunos no ensino fundamental, temos 10 milhões no ensino médio, temos 7 milhões no ensino superior. Poxa, 49, 50 milhões de brasileiros estão em sala de aula. 150 não estão. Não, mas espera, tem um programa para os analfabetos, são 15. Tá legal, então tem mais. Tem as criancinhas lá na creche, são mais 15. Então tá, então o governo, os prefeitos, os governadores se preocupam com 80 milhões de pessoas. No Brasil, somos 200 milhões. Ora, nós estamos vendo a tecnologia mudando a lógica da educação. Nós estamos vendo cada vez mais falar em lifelong learning, aprendizagem para a vida inteira. A Unesco tem um instituto dedicado ao lifelong learning, preocupado com a educação dos adultos e a educação de toda a população. Então, nós temos toda uma gama de profissionais preocupados com metade da população brasileira. Né? E hoje em dia, a gente, nós somos um país jovem, temos que preocupar com as crianças e tal. Não, desde 2011, nós viramos o fio. Quer dizer, temos mais gente com mais de 30 anos do que com menos de 30 anos. Então, nós já passamos a ser um país que tem uma população mais adulta do que menos adulta. Então, a minha visão não vai ser a visão criança, vai ser a visão população brasileira. Então, educação, quando eu falo em educação e falo em educação digital, minha visão vai ser a educação para a população brasileira. E aí tem uma série de mecanismos, e a tecnologia está ajudando a cada vez mais a isso. A tecnologia tem que ajudar, não pode ser para atrapalhar. A Unesco tem um programa que chama RVA, é Reconhecimento, Validação e Acreditação. Isso significa reconhecer conhecimentos, validar conhecimentos e acreditar. É o quê? As pessoas aprendem coisas na vida, e aprendem por vários meios, não aprendem só em sala de aula. Eu costumo dar palestra por aí e pergunto assim na sala de aula, quanto que você aprendeu em sala de aula, o adulto? Aprendeu 10, 20, 30, 40%. Mas durante a vida, durante os seus seminários, durante seus encontros, durante sua interação, ela aprende muito. Então, essa lógica de reconhecer esse conhecimento, validar esse conhecimento, acreditar esse conhecimento, eu acho que é uma tendência muito forte e que o país vai ter que encarar. Nós temos isso numa OAB, nós temos isso nos contadores, nós temos isso nos corretores de imóveis. Temos que ter em várias profissões, em várias atividades. Não tem nada de extraordinário nisso. Na realidade, você vai aprender em algum lugar, de alguma forma. E uma tendência que vai acontecer em algum tempo é separar quem ensina de quem acredita, de quem credencia. Né? Não necessariamente essas duas coisas têm que ser ligadas. A gente aprende desde criança, a professora, a tia ensina e a tia dá prova. Por quê? Ela é envolvida, ela que está dando aula, ela vai dar a prova. Por que precisa ser junto? O modelo, o mundo da qualidade, o mundo da gestão, o mundo do Quality Assurance, você separa isso há muito tempo. O mundo da auditoria separa isso há muito tempo. Quem faz é um grupo, quem audita é outro grupo. Então, a lógica da educação vai ser muito simples. Você pode ter uma instituição Harvard acreditando, certificando, e uma outra instituição ensinando. Então, as pessoas podem aprender separadamente da acreditação. Isso é uma tendência. Hoje em dia, em termos de tecnologia, o que está acontecendo? O Aldo falou no Big Data. O Big Data está permeando todas as atividades. Na educação, é uma tendência forte. O que é o Big Data na educação? Você vai ter tanta informação, principalmente para os alunos que estão estudando via computadores, que você vai saber se ele assistiu um vídeo ou não, se ele viu o início, pulou e assistiu o meio, se ele clicou na página A, B ou C, se ele respondeu a primeira questão, a segunda ou terceira, se depois de um mês ele tirou nota 10, 8 ou 5, se ele desistiu na primeira semana ou foi até o final.
Isso é informação valiosíssima. Nós vamos conseguir descobrir como é que as pessoas aprendem, que não é uma coisa trivial. E conforme as pessoas aprendem, tem uma outra tecnologia que é o Adaptive Learning, é a aprendizagem adaptativa, que é uma tendência muito forte na área de tecnologia educacional digital. O que é o Adaptive Learning? Você vai estudando e vai fazendo testes e o sistema vai te dando a próxima matéria a ser estudada, porque vai vendo as suas deficiências e diz, olha, você precisa estudar mais daquele capítulo lá. Olha, você está deficiente em matemática na parte tal. Aí você vai estudando e vai aprendendo. Imagina um aprendizado para o Enem, por exemplo, que você tem várias matérias. Olha, você não vai conseguir aprender isso aqui se não vê o capítulo 3 de Física, se não vê o 32 da Matemática. E a matéria vai ser trivial, sendo apresentada para você na ordem que você precisa. Então, você vai ter 1000 alunos estudando para o mesmo objetivo, fazendo cursos diferentes, com sequências diferentes, porque a formação dele, a origem dele é diferente. Então, isso é a tecnologia da aprendizagem adaptativa. Então, a tecnologia do Big Data está associado com a tecnologia da... Então, você vai perceber que aquele aluno está com a deficiência X, o professor vai saber e o sistema vai saber e vai oferecer para ele soluções melhores. E, nessa linha nós já temos tecnologia há anos atrás, há 15, 20 anos, nós falamos em educação à distância como o Anytime, Anyplace, a qualquer hora e qualquer lugar. Isso agora, em termos de tecnologia, está resolvido, né? O acesso está resolvido, com a chegada da TV digital, mais ainda. TV digital, as pessoas falam, vai ter mais qualidade. Qualidade é o de menos. O de mais aí é a interação, é a possibilidade de você usar a TV como um computador, como um acesso. Então, o acesso está resolvido. Tá? Então, Anytime, Anyplace está resolvido. Qual é o terceiro componente? Ritmo próprio. Você seguir na sua velocidade. Então, a aprendizagem adaptativa está resolvendo esse lado. Então, você tem que fazer agora o quê? Melhorar a forma de apresentar o conteúdo, a forma de aprender. Aí, uma outra tendência grande é a gamificação. Né? Não tem uma tradução razoável, vai ser gamificação mesmo. É usar a teoria de jogos. Jogos não apenas o jogo lúdico, mas o jogo de brincar, de tabular, fazendo pontuação, ganhar pontos, simular eventos reais da sociedade para aprender. Então, quanto mais você fizer isso dessa maneira, a gente vê a garotada aí passar 5, 6, 8 horas na frente de um computador jogando. Ora, mas por que não se embute as matérias, as disciplinas dentro daquele computador e fazer aquilo ficar lúdico e ficar interessante? Né? E não apenas para as crianças, mas para o adulto. Mas vai aprender de uma forma competitiva, uma forma de estabelecer pontuação. Então, a tendência da gamificação é uma tendência forte. Isso tudo, mas isso é muita teoria? Não, não é teoria, isso está no ar. Nós temos aí uma palavrinha-chave, chama MOOCs, MOOC, Massive Open Online Courses. Cursos online abertos em massa. Isso explodiu há 2, 3 anos atrás, quando um grupo de universidades americanas começou a colocar de graça na internet cursos regulares das suas matérias. Tá? Então, tem um dos mais famosos, surgiu pela Universidade de Stanford, que é o Coursera. Coursera reúne hoje mais de 60 universidades, mais de 5 milhões de alunos. Tudo de graça, todas as matérias colocadas lá dentro. Depois veio a EDX. A EDX é Harvard, MIT, Universidade do Texas e Berkeley. Só universidades desse calibre. Depois o grupo da Universidade Aberta de Londres fez o seu grupo também. Um grupo de países socialistas montou o seu grupo também. Hoje tem um monte de universidades colocando cursos gratuitos. Hoje a gente já tem cursos da USP, da Unicamp, com o apoio da Fundação Lehman, traduzindo cursos da Coursera. Eu relacionei até alguns cursos aqui interessantes, só para a gente ter uma ideia de que isso está no mundo real e tem muita coisa interessante, sei lá, centenas, milhares de cursos. Eu vi aqui um curso de chinês para iniciantes, Universidade de Pequim. Que coisa melhor do que isso? Aprender mandarim na Universidade de Pequim. Tem outro curso, Explorando as Sonatas de Beethoven. Um curso, Instituto Curtis de Música, é um instituto conhecido dentro do Coursera. Um curso, Fundamentos da Neurociência em Harvard. Harvard também tem uma outra coisa, Ciência e Cozinha, da alta cozinha à ciência dos materiais. Em Harvard. O caminho para o empreendedorismo. A gente pode fazer no Sebrae aqui, pode fazer no MIT. É um curso do caminho para o empreendedorismo. Aprendizado das máquinas, em Stanford. A ciência da felicidade, em Berkeley. Poxa, tem um curso de ciência da felicidade em Berkeley. São milhares de cursos cobrindo todos os assuntos. Seja o assunto
E todos eles são matérias regulares dos cursos superiores. Até hoje eles não acharam ainda um sistema de remuneração interessante, mas começaram a cobrar pelos certificados, começaram a fazer interação e começaram a extrair daí uma série de aprendizados. As pessoas dizem, o MOOC não deu muito certo porque tem uma evasão muito grande. Esquece, evasão não é um conceito num curso aberto. O professor de Stanford, que lançou o curso de inteligência artificial, ele botou lá 130 mil alunos no curso dele. Aí ele disse assim, poxa, eu tenho 300 alunos por ano. Eu pus 130 mil alunos. A evasão foi 80%, sobraram 30 mil. Mas 30 mil alunos em um semestre. Isso é espetacular. O conceito de evasão é outro, é um curso aberto e livre. Outro conceito que ficou muito interessante, como é que se corrigem trabalhos, e tem trabalho corrigido, de 100 mil alunos de um curso? É um professor com 2 assistentes. Vamos usar a colaboração. Correção via pares. Os alunos corrigem os trabalhos. Eu entrei lá, fiz um curso, para ter meu trabalho corrigido, eu tive que corrigir 5 outros. Trabalho do indiano, do chinês. Aí você tem que estudar para poder corrigir, aprende, aí tem a sua nota. E os estudos que foram feitos é que a curva das notas dadas por alunos é muito parecida com a curva dada por professores, desde que você passe para o aluno qual é o critério de correção. Poxa, outra coisa, a tutoria. Não, para você ter 100 mil alunos, você vai ter que ter 10 mil tutores. Não. A lógica também é a mesma. Você não tem 100 mil dúvidas. Você tem 10 dúvidas por semana de 100 mil alunos. Então, você faz um crowd question e junta as tabelas, faz como se fosse um FAQ, e cada semana tem aquela lista 10, 15, 20. O professor vai, e o professor PhD, é um professorzão da matéria que ele dá em sala de aula. Nas salas de aula também já está tendo a mudança. Hoje já são poucas as aulas nas universidades americanas em que a matéria é dada em sala de aula. A lógica é a flipped classroom. Você chega, a matéria está na internet. Então, você chega para a sala de aula, a matéria está lá. Ninguém vai dar a matéria aqui, a matéria está lá. E aqui é para debater, para discutir, para ver exemplos, trocar informações. Assim se aprende mais. Eu costumo dizer, não, o professor que chega na sala de aula para falar o que está no livro, esse, coitado, está sem emprego nos próximos anos, rapidamente. Então, hoje em dia, a lógica da educação digital, a lógica do aprendizado está aí. A tecnologia existe, as ferramentas existem, e isso está facilitando a vida de todo mundo. Então, a absorção disso está disponível. Eu peço assim para o governo não atrapalhar muito, porque a lógica do governo é vamos regulamentar, vamos evitar, vamos proibir, vamos tentar fazer com que as coisas funcionem de uma maneira melhor. Acho que o mercado vai regular muito isso. Quando tiver um sistema de reconhecimento e acreditação legal, legal, fiz o curso em Harvard, o certificado está aqui. Mas o MEC não reconhece. Sinto muito. Eu, como empregador, reconheço. Então, o mercado vai reconhecer muito disso. Eu espero que essas coisas funcionem. Eu queria completar também fazendo uma correlação entre o mercado, educação, ou a sociedade, e o mercado de trabalho. Porque isso está acontecendo, essa revolução está acontecendo também no mercado de trabalho. No mercado de trabalho, o principal é essa lógica da libertação do tempo. Então, o anytime, any place, que valia para a educação, vale para o trabalho. Hoje já tem estudos em Nova York que dizem que a hora do rush já mudou, porque 30% da população está trabalhando ou home office ou coworking. Coworking são prédios em que você vai lá para acessar o seu escritório. Então, imagina, Rio de Janeiro poderia ter várias estações de coworking em vários bairros, evitando que o pessoal precise se deslocar, todo mundo para um determinado centro, um determinado local. Então, você pode trabalhar em casa, alguns dias, em coworking, outro, e, eventualmente, uma vez por semana, ir na sua empresa para participar de algum evento, alguma reunião, uma troca de ideias. Então, isso é uma coisa que está mudando no mercado de trabalho, e, conforme muda o mercado de trabalho, essa correlação tem que existir. O mercado de trabalho é aquele que vai puxar o mercado de educação. Então, as pessoas vão ter que se acostumar a trabalhar nessa direção. Nessa linha de mercado de trabalho e conhecimento versus educação, eu anotei também algumas coisas interessantes. Eu vi essa semana uma lista de aplicativos que estão disponíveis para uso de todo mundo. Muito interessante. Eu vi aplicativos do seguinte tipo. Você tira uma fotografia do prato e o aplicativo te diz quantas calorias estão ali. Você tira uma fotografia de uma folha vegetal e o aplicativo te diz que folha é aquela botanicamente e que família é aquilo. Você tira uma foto de uma equação, y igual a x2,
e o sistema resolve a sua equação. X igual a tanto, Y igual a tanto. Você tira uma foto de um vinho e ele te diz qual é a safra, qual é o ano, qual é a qualidade daquele vinho. Você tira foto de locais turísticos e ele te diz, esse local é aqui assim assado. Você faz o seu aplicativo ouvir uma música e ele te diz qual é a música, qual é o cantor, onde é que está essa música. O que é esse exemplo? Esse exemplo é de quê? Um monte de conhecimento, de altas especializações que estão caindo para dentro dos aplicativos. Então, se eu era um profissional de identificar folha, eu estou ameaçado. Se eu estudei anos e anos para identificar vinhos ou música, ou resolver equações, eu estou ameaçado. Então, qual é a lógica para o futuro? Nós temos que aprender a ser criativos. Nós temos que aprender a agregar valor no conhecimento que já existe. Nós temos que aprender a solucionar problemas. Então, para nossas crianças, nós temos que aprender isso. Criatividade, solução de problemas, consultar informações, descobrir, destrinchar. E aí o mundo vai ficar melhor e o país vai ficar melhor. Bom, procurei não me estender muito aí. Não, foi ótimo. Acho que todos nós, inclusive, ficamos aprendendo aqui. Algumas pessoas, quando a gente colocou esses 3 temas, questionaram um pouco, mas coisa meio estranha você imaginar que você vai juntar num fórum as tendências do futuro do comércio, a questão do ecossistema tributário e a questão da educação. Eu inverteria o processo e começaria, eu fiz esta sequência, mas a sequência é exatamente inversa. Nós precisamos educação, porque precisamos de pessoas educadas, e o Paulo fez uma colocação muito legal quando ele juntou o mercado de educação, entre aspas, com o mercado de trabalho, e com essas evoluções como estão acontecendo. Isso influi no próprio processo de pessoas mais preparadas para poder entender e se comunicar com um sistema tributário cada vez mais complexo e que vai eliminar essa pilha gigantesca de instruções e de papéis que apenas complica a vida do próprio contribuinte e do próprio sistema. E, obviamente, que para o comerciante, para aquele que vai entrar em contato com o contribuinte, no fundo, as pessoas são as mesmas. Ou seja, aquele que está se educando, aquele que está trabalhando, aquele que está contribuindo ou aquele que está comprando é a mesma pessoa. O Joãozinho é a mesma pessoa, o mesmo indivíduo. Temos que ter uma visão sistêmica do processo. Então, quando a gente fala em sociedade digital, a gente fala, inclusive, principalmente na necessidade da gente olhar desta maneira conjunta o problema. Porque quando a gente olha de forma particionada, a gente não tem a visão do conjunto. E a gente não consegue contribuir para que a sociedade marche e evolua. Porque as ferramentas estão aí. Acho que o Paulo colocou muito bem quando ele citou uma série de conhecimentos que vão desde o momento em que você pode identificar o tipo do vinho, a solução da equação matemática, ou aprender chinês na Universidade de Pequim, mandarim, aliás. Tudo isto faz parte do conjunto do conhecimento, que não é mais o conhecimento formal, é o conhecimento tácito. E o conhecimento tácito passa a ter uma influência muito grande, porque vai ser através do conhecimento tácito que eu vou tirar a barreira para poder me relacionar melhor com o fisco contribuinte. Eu lembro que quando começou, e o Lúcio colocou muito bem, lembrou a relação da pessoa física através da sua declaração de imposto de renda, quando a gente preenchia em papel, depois colocava um disquete e tinha que entregar, depois passou a fazer na internet, foi um processo que demorou 20 anos para evoluir. Talvez a gente hoje esteja imaginando que em 5 anos vai evoluir toda uma relação que tem uma história desde Pedro Álvares Cabral e que obviamente não vai mudar desta maneira. Mas eu acho que a grande colocação é que cada vez mais nós temos que usar a tecnologia a serviço da sociedade, não a sociedade a serviço da tecnologia. Nós temos que saber nos utilizar de forma transversal como é que o processo vai acontecer, de que maneira que nós vamos evoluir. E temos, obviamente, que uma série de outros aspectos a discutir, mas eu creio que estes 3 aspectos que a gente colocou hoje aqui, eles fazem um sentido muito claro para nós, Sindicato das Empresas de Informática, para os nossos
profissionais e empresários. Nós temos que olhar exatamente no processo inverso. Precisamos investir na educação para que possamos ter uma melhor relação com a máquina que nos controla, que nos supervisiona, que nos vigia, entre aspas, e com aquele pessoal que vai fazer, inclusive, evoluir a sociedade através do consumo. Porque, em definitiva, todos temos que consumir. E, quando falamos em consumo, falamos de alimento, falamos de roupa, falamos de automóvel, falamos de qualquer coisa. Ou seja, tudo isto é comércio. É a própria atividade em que se relaciona com os cidadãos. Eu estava tentando fazer um resumo desta operação, mas eu gostaria de pedir um breve comentário sobre esta visão sistêmica, começar na mesma sequência pelo amigo Aldo, Lúcio e Paulo, um breve comentário para a gente poder encerrar nosso fórum, nosso 27º fórum. Eu parabenizar o nosso amigo Benito por essa sua visão sistêmica, eu concordo perfeitamente com o que você falou. Eu acho que essa iniciativa desse fórum tem também essa vantagem da transdisciplinaridade, quer dizer, são disciplinas, digamos, que se usavam antigamente, né? Hoje em dia é a multidisciplinaridade ou a transdisciplinaridade. A questão da educação é extremamente importante. Eu colocaria as questões que o nosso amigo Lúcio colocou aqui dentro do pensamento maior, que é porque o problema da burocratização, quer dizer, a nossa sociedade tem que caminhar para diminuir a burocratização que atrapalha o cidadão comum, as empresas, o mundo corporativo, né? Ele colocou isso muito bem, né? Essa questão, essa importância de desburocratizar. E o Paulo, essa questão da educação, do mercado de trabalho. Eu acrescentaria que, em tudo isso que foi comentado aqui, o elemento talvez mais importante seja a criatividade. Em qualquer desses segmentos, desses enfoques, tem que ser criativo. Quer dizer, o uso também da tecnologia puramente tecnológica, a visão só tecnológica, você pode também embutir, enfraquecer a criatividade. Então, a criatividade do ser humano que é o mais importante. Às vezes, um programa de projeto, por exemplo, que o projetista usa sempre aquele programa, ele vai impedir de ter uma nova ideia, uma nova sugestão, algo assim, um pulo do gato, porque ele vai sempre usar aquele mesmo programa, fazer sempre as mesmas coisas. Então, essa é uma questão, acho que, extremamente importante. Eu também ia complementar um pouco o que eu falei, nessa ida lá a NRF, né, National Retail Federation dos Estados Unidos, nós tivemos a ocasião de fazer uma visita aos 4 grandes no Vale do Silício, que foi a Google, a Facebook, o LinkedIn, né, e a Yahoo. E foi também interessante nessa questão da educação e mercado de trabalho. Todas as 4 grandes não têm horário fixo de trabalho. As pessoas trabalham a hora que querem. Chega de manhã, de tarde, não tem horário. Todas têm áreas de lazer dentro do ambiente de trabalho. Mesa de ping-pong, campo de futebol. Quando estava na Google, estava o pessoal jogando futebol às 3 horas da tarde. Né? Não tem problema. Todos têm livre escolha. Por exemplo, estão vários prédios, cada prédio tem um grande refeitório, são pequenos refeitórios, pequenas cantinas, com escolha de comida japonesa, né, comida vegetariana, carne, etc., para escolher. Então, essa preocupação da educação, inclusive para desenvolver o produto deles, é a criatividade, tem que ser criativo, tem que produzir, tem cobrança também, mas tem essa facilidade. Então, foi uma experiência muito interessante para outras coisas que nós vimos lá nos 4 grandes, também de Google, Facebook, LinkedIn e... Teremos oportunidade, Aldo, durante o Rio Info, de você explorar em profundidade esse tema, porque agora estamos com o nosso tempo esgotado. Tem razão. Então, é sobre essa questão da criatividade dessa nossa... Eu acho que esse é o ponto central. Muito obrigado, Benito. Benito, é só parabenizar pelo resumo que você fez. Eu acho que não tenho mais nada que acrescentar. Para não dizer que eu não tenho nada a acrescentar, eu só coloco que a gente pode colocar que hoje nós temos uma instituição, vamos colocar assim, que é comum e está sendo comum a toda a sociedade, em todas as áreas, comercial, educacional, industrial, tributária, que seja, que é a tecnologia, né? Ela hoje nos acompanha a qualquer momento. Então, nós estamos aqui, vamos estar lá em setembro também falando sobre isso. Hoje a tecnologia está caminhando, né? A gente já nasce com a tecnologia do nosso lado. A gente brinca que hoje as crianças, se der um smartphone para uma criança de 2 anos, ela vai saber utilizar muito mais facilmente do que eu. E, só para acrescentar um pouquinho do que o Paulo falou, essa visão
e como o Aldo também falou, dessa visão da facilidade de você ter a capacitação, também está tendo na nossa área de trabalho. Dentro em breve, nós vamos ter a maior parte dos escritórios contábeis trabalhando num sistema de home office. Para você facilita o não deslocamento do funcionário, né? A mobilidade cada vez está mais difícil nas grandes metrópoles, e você diminui o custo com a facilidade de você ter toda essa tecnologia nos escritórios de advocacia, de contador, o próprio da área de informática, que já faz isso hoje muito bem de casa. Então, isso está evoluindo de tal forma que, dentro em breve, os escritórios contábeis, fisicamente, eles deixarão de existir. Você vai ter só através de home office, através de um sistema digital. Obrigado, Benito. Para concluir, eu acho que a palavra-chave que o Aldo frisou aí, a criatividade, eu concordo, essa é a palavra-chave. Eu acho que a tecnologia tem que ser usada sempre em prol da melhoria da vida das pessoas, né? Essa eu acho que é o foco central. E sempre a gente vai ter que conviver com a lógica de que a mudança incomoda, né? Mudança incomoda e as pessoas reagem porque acham que aquilo que ela faz é a melhor maneira. Eu li outro dia uma matéria interessante, frisando assim, um grupo de pessoas que trabalhava dentro de uma tecnologia reclamando, dizendo, olha, com essa tecnologia nova não vai ser igual que a gente faz, não vai piorar muito, a gente faz muito melhor, com muito mais capricho, com muito mais coisa, isso não vai dar certo. Sabe que grupo era esse? Um grupo de freiras no renascentismo que fazia bíblias transcritas manualmente, reclamando do Gutenberg. Isso acontece, né? Vai acontecer sempre. A gente tem que estar com o espírito, né, criativo para estar superando essas barreiras e percebendo, olha, o mundo anda para frente. Obrigado. Bom, com essa lembrança final das freiras reclamando do Gutenberg, que o nosso amigo Paulo colocou, podemos dar como encerrado o nosso 27º Fórum do Sindicato das Empresas Informáticas do Rio de Janeiro, contando com a colaboração estreita, como já tem sido, entre o Sindicato das Empresas de Contabilidade e o nosso Sindicato dos Lojistas e da Câmara e do Clube de Diretores Lojistas. E tudo isto é uma visão do conjunto do que nós vamos discutir em setembro, de 15 a 17 de setembro, no Rio Info. E esperamos todos vocês que estejam junto conosco, discutindo este aspecto e muitos outros que serão levantados durante esse grande evento, que é o maior evento da tecnologia de informação no país. Obrigado e um bom dia a todos que nos assistiram.